Vamos começar então mais uma aula do módulo Godot Engine do curso de desenvolvimento de jogos, aonde nessa aula nós vamos estar falando sobre vetores e alguns conceitos básicos de cinemática, tá bom? Vou pedir para vocês assistirem o vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Hoje é dia 3 do 12, agora são 10 horas em 36 minutos. O primeiro conceito que nós vamos estar abordando nessa aula é o conceito de vetor, tá? Ou seja, o vetor é uma entidade que é muito usado na física, tá? Por quê? Na física, nós vamos ter dois tipos de grandezas. Nós vamos ter as grandezas escalares e nós vamos ter as grandezas vetoriais, ok? Um exemplo de grandeza escalar, por exemplo, seria a massa. A massa é uma grandeza escalar. Por exemplo, o tempo é uma grandeza escalar, tá? E já como grandeza vetorial, nós temos, por exemplo, uma força. A força é uma grandeza vetorial. Por exemplo, aceleração é uma grandeza vetorial. Enfim, existem vários. Velocidade é uma grandeza vetorial, ok? Então, vetores estão intimamente ligados à física. Por quê? Enquanto que uma grandeza escalar ela possui apenas módulo, ela possui apenas quantidade, ou seja, eu tenho 3 quilos. A única coisa que me importa, por exemplo, é a quantidade de matéria ali presente, tá? Já numa grandeza vetorial, eu vou precisar de 3 coisas para defini-la de uma forma satisfatória. Então, todos os vetores, por exemplo, todo vetor, ele para ser expresso corretamente, a gente precisa saber 3 informações. Primeiro, o módulo desse vetor, tá? A direção do vetor e o sentido que o vetor vai ter. Então, todo vetor possui módulo, direção e sentido. Então, por exemplo, a representação do vetor, a representação de um vetor é uma seta, ok? É uma seta aonde, através dessa seta, eu consigo determinar o módulo do vetor, ou seja, o módulo dele. Eu consigo determinar a direção, ou seja, é essa direção que o vetor está apontando, e também o sentido. A ponta da flecha me indica o sentido do meu vetor. Tudo bem? Então, um exemplo bem interessante de vetor é o caso, por exemplo, de uma força. A força, o conceito de força, né? O conceito de força é vetorial, tá? Porque vamos imaginar a seguinte situação. Se eu tenho, por exemplo, vamos imaginar aqui, eu tenho um determinado objeto, ok? E eu vou aplicar uma força nessa direção, nesse sentido. E nessa intensidade, por exemplo, uma força de 20 newtons, por exemplo, eu vou obter um determinado resultado. Já se eu aplicar uma força F2 de 15 newtons, eu vou obter um outro resultado, tá? Então, essa primeira força aqui, ó, ela tem um módulo de 20, a direção dela é horizontal e o sentido dela é da esquerda para a direita. Já essa outra força aqui, ela tem um módulo de 15, a direção dela é da direita para a esquerda. Na verdade, a direção dela é horizontal e o sentido dela é da direita para a esquerda, tá? Então, esse é o conceito de vetor, tá bom? Todo vetor possui módulo, direção e sentido.
Tá. Os vetores, eles podem, no caso aqui, nós podemos ter vetores em 2 dimensões, 2D, e em 3 dimensões. Se o vetor ele for bidimensional, ele vai ter apenas as coordenadas x e y, tá? Isso, tá? E se ele for tridimensional, ele vai ter 3 coordenadas. Ele vai ter a coordenada x, y e z. Tudo bem? Então, eu posso ter um vetor bidimensional e um vetor tridimensional. Tá? Vamos fazer algumas representações, só que agora, saindo um pouquinho da matemática e entrando como o vetor é representado no Godot. Ok? Então, vamos analisar agora o vetor, tá? No Godot. Ok? Tudo bem? Então, um vetor no Godot, a primeira coisa que nós devemos lembrar, eu vou começar primeiro analisando um vetor 2D, apenas em 2 dimensões. A gente precisa, então, lembrar que a tela do Godot, a tela onde nós vamos, a nossa cena se passa, ela tem a seguinte característica. Ela tem um sistema de coordenadas, ok? Ela vai possuir um sistema de coordenadas x, y, onde o y ele aumenta de cima para baixo, o contrário da matemática. Na matemática, o eixo y ele aumenta de baixo para cima. Então, aqui no canto superior, aqui no canto superior, aqui no canto superior direito, não, canto superior esquerdo seria o meu zero, tá? 0 em x, 0 em y, tá? Já o eixo, então ele é o contrário da matemática. Na matemática, o eixo y, ele aumenta para cima, tá? O eixo y aumenta para cima na matemática. Já na tela, na cena do Godot, o eixo y ele aumenta para baixo, ok? Já o x ele vai aumentar da esquerda para a direita, como acontece na matemática, ok? Então, o que acaba acontecendo? Eu posso definir o quê? Um vetor nessa posição aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Nós vamos ter uma função, né? Que é a função vector, aonde eu tenho que atribuir um valor x e um valor y para ela. Tudo bem? Então, por exemplo, todo vetor ele vai ter um elemento em x e um elemento em y. Como é que eu posso representar isso? Vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer assim, por exemplo. Vamos falar que, por exemplo, a nossa velocidade ela vai ser igual a vector, por exemplo, 1 e 0. Como é que eu represento esse vetor? Ele é um vetor cujo módulo é 1, tá? E ele vai ser um vetor da esquerda para a direita. Se eu fizer assim, por exemplo, se eu tivesse feito velocidade igual a vector menos 1, 0, eu estaria representando um vetor de módulo 1, ok? Só que agora da direita para a esquerda. A mesma ideia seria, por exemplo, eu falar que eu tenho um vetor força, ok? Onde eu vou ter vector, por exemplo, uma força, eu quero uma força para baixo, ok? Então, seria 0, 1, de módulo 1. Então, seria um vetor de módulo 1, direção de cima para baixo,
a direção é vertical. Então aqui, ó, esses vetores que eu coloquei aqui, eles são horizontais, porque eles coincidem com o eixo x, ok? Eles vão coincidir com o eixo x. Já os vetores no eixo y, tá? Eles vão ser verticais. E aqui, no caso, ele tem um módulo 1, a direção é vertical e o sentido é de cima para baixo. Eu posso ter, então, um vetor força aonde ele seja para cima. Então, eu vou colocar menos 1. Por que eu coloquei menos 1? Porque se eu quero subir, o y tem que diminuir, tá? Se eu tenho um objeto numa determinada posição e eu quero que ele suba, o vetor tem que, eu tenho que estar com o vetor para cima. Então, seria menos 1. Então, seria um vetor assim, ó. Seria um vetor assim, ok? Ele tem módulo 1, a direção dele é vertical e o sentido dele é de baixo para cima, porque eu coloquei menos 1. Tudo bem? Vamos imaginar um outro vetor. Vamos imaginar um vetor assim, ó. Vamos imaginar um vetor assim. Eu tenho um vetor que começa assim e termina aqui. Esse meu vetor, ele tem 3 unidades. Ele tem 3 unidades no meu eixo x. E ele tem 2 unidades, ele vai ter 2 unidades no eixo y. Tudo bem? Então, vamos imaginar que esse vetor aqui, ele é o vetor de uma força. Então, eu posso dizer que F é igual a vector, tá? Primeiro vem o x, tudo bem? Só que como que é o x aqui? O x ele é assim, né? Ele tem 3 unidades assim. E ele tem 2 unidades para cima. Como é para cima, quer dizer que ele é negativo, tá? Então, seria 3 e menos 2. Seria um vetor 3 na horizontal e menos 2 na vertical, porque ele está subindo. Ok? Da mesma forma, se eu quero representar por um vetor que começa aqui e ele vem até aqui, esse meu vetor, ele seria representado da seguinte forma. Ele tem 1, 2, 3, 4 unidades na horizontal. E ele tem 1, 2, 3, 4 unidades na vertical. Só que como que eu vou escrever isso daqui? Vamos imaginar que isso daqui é um vetor aceleração. Então, eu vou dizer que A é igual a vector. Tudo bem? O x, observem que o x ele aumenta da esquerda para a direita. E o y ele aumenta de cima para baixo. Então, o meu x ele é contrário ao crescimento. O vetor está com um eixo. A correspondente dele no eixo x ela é negativa. Então, vai ficar menos 4. E o y dele é positivo. Tudo bem? Então, eu achei aqui o meu vetor. Tá bom? Então, esse é o conceito de vetor que nós vamos estar adotando. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha para falar. Nós vamos ter o conceito aqui, por exemplo, eu quero achar o módulo de um vetor. Então, por exemplo, vamos imaginar um vetor. Então, como determinar o módulo do vetor? Como determinar
o módulo de um vetor. Como que eu faço para achar o módulo de um vetor? Ora, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui, vou colocar aqui uma grade, e vou colocar um vetor que tem 3 na vertical por 4 na horizontal. Então seria 1, 2, 3, ele vai vir até aqui, 1, 2, 3, 4. E assim tem 1, 2, 3. Ok, então ele vai começar aqui e vai terminar aqui. Então esse meu vetor, ele tem 1, 2, 3, 4U, 1, 2, 3, 4U na horizontal, e ele tem 3U na vertical. Como é que eu determino, por exemplo, um módulo desse vetor? Isso é um vetor velocidade, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci é que todo vetor ele é indicado por uma setinha em cima. Então, para indicar que ele não é uma grandeza escalar, que ele é uma grandeza vetorial. Então, se eu quero indicar o vetor, é assim. O módulo do vetor eu coloco assim. O primeiro indica um vetor. O segundo indica o módulo do vetor, ou seja, o tamanho dele. Como é que eu acho, por exemplo, então, o módulo desse vetor V? O módulo de V vai ser igual a raiz quadrada, certo? A componente horizontal ao quadrado, então vai ser 4 ao quadrado, mais a componente vertical dele, 3 ao quadrado. Então, o módulo de V vai ser a minha raiz quadrada de 16 mais 9, que vai dar a raiz quadrada de 25. Então, o módulo de V é igual a raiz quadrada de 25 é 5. Ok? Tá aqui, então. Beleza? Então, eu achei o módulo do vetor. Então, como que seria uma formulinha para se achar o módulo do vetor? Então, eu sei que o módulo de um vetor qualquer, vou chamar esse vetor aqui de Z, tá? O módulo dele é a raiz quadrada da variação desse vetor no eixo x ao quadrado, mais a variação desse vetor no eixo y ao quadrado. Ok? Então, tá aí. Então, eu achei o módulo do meu vetor. Tá? E a gente vai continuar numa próxima aula.